conversando aí com o professor Celso Luiz, que vai falar um pouco sobre educação mato-grossense, identidade, contradições e desafios a serem enfrentados na proposição de um currículo escolar inclusivo nas etapas e modalidades da educação básica. A professora Maria Luísa fará a sua palestra sobre educação infantil, oferta e demanda no sistema educacional. O tempo de 35 minutos para cada um. E o professor pode fazer uso da... Bom, tem sido uma grande confusão. Eu não sou nada do que você falou. Eu sou o contrário do que foi dito. Eu sou antropólogo e sou doutor em cultura pela Faculdade de Educação da UFSC. E sou cineasta. Um pouco diferente do que foi dito. Não que isso seja importante, mas eu não sou o que foi dito. É uma questão de identidade. Ou não me afirmaria esquizofrênico quando a gente tem até a possibilidade de ser. Era só isso. E sou professor da UFMT, eu leciono antropologia, embora esteja no departamento, no Instituto de Educação, no departamento de Teoria e Fundamentos da Educação. A minha disciplina mais objetivamente é Relações Étnico-Raciais, que é antropologia. E, na verdade, feito esta consideração, por mais prosaica que possa parecer, mas necessária, né? Este encontro, eu estou aqui há pouco tempo, tanto que eu estou terminando o estágio probatório e até pensei em não vir, mas achava importante vir por se tratar do Sintec. Aí quando me convidaram, me indicaram o professor Tássio, eu achei importante vir por se tratar do Sintec e um fórum desta natureza levanta pontos que eu estou profundamente vinculado. E isso me estimulou a participar dessa reunião. A minha aproximação com essa reunião é entender que aqui se aborda a questão do currículo, que eu entendo fundamental para o cientista social, para o cientista da educação. No currículo que a gente consegue passar o programa que a gente pensa na perspectiva de uma educação em favor da ética. Bom, eu queria pontuar um dado aqui. Quando se fala em ética, tratam-na muito numa perspectiva da moral. E moral e ética são coisas totalmente distintas. A moral, a ética está no campo ideal. Portanto, acomodar seria possivelmente no âmbito da justiça. E a moral coaduna
com o direito. Nem sempre o que é direito é justiça, e nem sempre o que é justiça é direito. E essa confusão tem ocorrido. É uma confusão recorrente. E é no espaço do currículo que a gente pode abrir uma discussão que não o propósito de responder qualquer pergunta. Aliás, eu não vim para responder nada. Eu tenho muito medo de resposta. Mas tenho um estímulo. Eu percebo sempre o entusiasmo que eu tenho em formular perguntas. E eu gostaria que essa nossa reunião permita que a gente levante alguns pontos que sejam favoráveis à construção de uma pergunta no âmbito da educação. Se assim o fizermos, acredito que tenhamos estado bem próximo da possibilidade de contribuição nesse sentido. Me parece que nós temos, que o Brasil tem uma questão difícil e que esta dificuldade certamente também se traduz no campo da escolaridade. O Brasil é um país, a dificuldade que vejo é que o Brasil é um país que o Estado nasce antes da nação. O Brasil é um país que o Estado nasce antes da nação. E nós temos um comportamento em que um comportamento político que não permite que um processo entre na sua fase de exaustão. Ele é sempre mudado, mas não transformado, antes que o processo entre na sua fase, possivelmente, de exaustão. De maneira que, assim sendo, é provável que nódulo da estrutura anterior venha se acomodar na nova estrutura, tornando-a uma estrutura híbrida. Portanto, a contradição de um período inicial do Brasil persiste até o dia de hoje, do ponto de vista político. Nós vivemos muito mais uma possibilidade mitológica do que uma possibilidade histórica. A fase de descobrimento do Brasil, que o Darcy Ribeiro chamava de achamento, se deu num período em que Portugal estava numa tremenda crise
Portugal era um país já um geronto país, um país velho, para uma Europa dos Estados Nacionais ainda bastante nova. Pois Portugal foi um país importante, foi a primeira unidade nacional. Portugal foi uma unidade nacional antes mesmo da formação da Europa dos Estados Nacionais. No entanto, já no período do descobrimento, Portugal estava em crise, era um país pobre e um país sem povo. É interessante que um país pobre e um país sem povo faria uma empresa tão complexa como a Companhia de Sagra, a indústria, entre aspas, do descobrimento. É que, do meu ponto de vista, ao meu quase certo ver, não veio. Portugal não descobriu nada. Os portugueses nem veio para cá. Pode até parecer um pouco caricato o que eu estou dizendo, mas eu vou apontar alguns elementos que dão um certo conforto para esta inferência. No momento em que Portugal entra nesse processo, um grupo de judeus perseguidos pelos próprios judeus, que eram os judeus sefaradins, que não eram reconhecidos judeus. Aliás, este susto que tu mostraste, os sefaradins só foram considerados judeus na década de 40 do século XX, tanto na Operação Moisés, tanto os sefaradins como os falácios. E eles eram perseguidos por conta disso. E, fugindo da tal perseguição, eles chegaram aos fenícios e aprenderam a técnica, a arte da navegação. Ainda fugindo pelo processo do Mediterrâneo, eles chegam a Portugal. Chegando a Portugal, o rei de Portugal vê aqueles homens, aquela pessoa, não só homens, aquele grupo de pessoas que demonstravam riqueza, seda, ouro, e aí vai. O que ele pensa? Colocá-los para fora? Não. Ele vende para este pessoal títulos de cristandade, tornando-os cristãos, e estes, porque tinham riqueza e conheciam bem a arte da navegação, eles que fizeram a Companhia de Sagra. E entraram neste processo de navegação. Vieram para o Brasil. Os portugueses mesmo vieram num número insignificante, num terceiro período, muito recentemente. E os que vieram eram os degredados, pois o rei da França questionava o Tratado de Tordesilhas, e Portugal só confirmaria a sua propriedade num ato absoluto de posse. Ele tinha que se fazer presente para garantir a propriedade.
a titulação que era, evidentemente, pelo tratado. Aí o rei de Portugal, ele vê os portugueses presos por pena capital, que eram aqueles que estavam sendo perseguidos pelo Código Penal Manuelino, que, de segundo o professor Daudalari, foi um dos códigos penais mais violentos que a história conheceu. Eles, ou vocês vão para lá, ou aqui vocês estão em pena capital, serão decapitados. Então vieram esses portugueses para cá, num número insignificante. E mais um dado, ainda assim, esses portugueses que vieram para cá, eles vieram para cá depois que Portugal já tinha sido colonizado 5 séculos de colonização sarracênica, mourística. E é interessante quando se fala dessa colonização mourística nos países ibéricos, Portugal e Espanha, porque nós também vamos lembrar um autor muito interessante, um autor que caiu de moda no Brasil. É um epistemólogo interessantíssimo, Cruz Costa, que escreveu História das Ideias do Brasil, que ele chamava esses sefaradins de homens azeitonados. Homens azeitonados. Por que será que o professor Cruz Costa tratavam-nos de homens azeitonados? Porque eles eram escuros. E eles eram perseguidos porque eles eram escuros. E este português que veio para cá, ele também era escuro. E um dado que nós temos que colocar, eu acho que não vai dar microfonia, né? Tudo bem. Se dá microfonia, eu volto. O português que veio para cá, esse senhor fica rindo o tempo todo. O português que veio para cá era justamente aquele que tem uma herança mourística, que é uma herança de 5 séculos de colonização sarracênica. E quem são esses mouros? São as correntes arabizadas do norte da África, que é compreendida a Maghreb. Então já eram africanos. O que eu quero dizer com isso, e tenho que fazer uma outra observação, para que isso fique ainda mais cristalino, o negócio é o seguinte: tratam Portugal como Europa. Portugal nunca foi Europa. Portugal não tem nada a ver com a Europa, nem geograficamente e nem culturalmente. Portugal é um país ibérico e mediterrâneo. A Europa é setentrional, não tem nada a ver com Portugal. Então aí já mais uma mitologia. Eles apresentam Portugal como Europa, quando Portugal não é Europa, nem geograficamente e muito menos culturalmente. Agora, tem um dado. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é o professor Sérgio Buarque, num livro que é lido e relido. E hoje, um livro que foi apropriado, graças a Deus, pelo 2º grau, que é Raízes do Brasil. Isso está lá em Raízes do Brasil. Raízes do Brasil. Lá o professor Sérgio Buarque
faz essa afirmação. Mesmo ele fazendo essa afirmação, as pessoas... É possível que se lê e não perceba uma observação tão séria, que Portugal não é Europa, nem geograficamente, nem culturalmente. E um dado, portanto, é provável o seguinte, que nós tivemos, se de um lado o Cruz Costa diz que esse sefaradinho, que é o cristão novos, os cristãos novos, Oliveiras, Pereiras, Prudente, Carvalho, Silva, e aí vai, Laranjeiras, e aí vai. Ora, se este sefaradinho é chamado de homens azeitonados, porque são escuros, e Portugal vem para cá, os portugueses que vieram para cá, eram os portugueses que herdavam, tanto como fenótipo e também como cultura, o traço bolístico, provavelmente a colonização brasileira foi uma colonização, pode virar, foi uma colonização escura, de pessoas escuras. E aqui, depois ainda recentemente, nós vamos ter o tráfico de pessoas que eram escravizadas da África. Nós tivemos uma colonização portuguesa com pessoas escuras, depois nós tivemos uma vetorização de pessoas que eram escravizadas. Eu não vou entrar nisso agora, para que eu não seja laudatário, mas que eram africanos. Gente, o Brasil é um país escuro. E, no entanto, a estrutura de educação, professora, é configurada de uma maneira clara. É provável que o brasileiro é esquizofrênico, ou ele toma susto quando ele olha no espelho. Ele se pensa europeu e se vê ibero-afro-ameríndio. Então, quer dizer, é uma contradição patológica. E se não bastasse isso, o que nós temos de uma possível vetorização caucasiana na educação é a vinda dos jesuítas para cá. Mas é preciso que coloquemos um adendo nisso. Os jesuítas que vieram para cá nesse período, o que nós temos de bonito aqui no Mato Grosso é a missão jesuítica. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É a maior história de resistência recente que nós temos no Mato Grosso, é a vinda dos jesuítas para cá, a missão jesuítica. Agora, a vinda dos jesuítas no período colonial, isso daí já é uma coisa mais conturbada, pois aqueles que vieram para cá, eles vieram por castigo. Eles vieram por castigo. Neste período, a Europa vivia a Revolução Iluminista.
americanos nunca quiseram que a sede da guerra fosse no seu país, sim no país dos outros, a Europa também vai fazer o combate ao iluminismo na terra dos outros, fez em Portugal. E a contra-revolução que vai combater a revolução iluminista é a Universidade de Coimbra. E os jesuítas que trabalharam nesse processo da contra-revolução iluminista, eles eram depositários da biblioteca clássica, onde se configurava o pensamento iluminista, que era o saber helênico, eles se faziam depositário desse acervo no sótão. E também no sótão, muito frio, e na parte subterrânea. Eles contraíam o bacilo de Koch e ficavam tuberculosos. Quando eles ficavam tuberculosos, eles tinham como castigo vir para o Brasil. Então, o conhecimento que nós vamos ter dentro de uma perspectiva caucasiana é um saber contra-revolucionário dado por pessoas que estavam, de certa maneira, com dificuldade em razão da patologia que carregavam consigo. Por outro lado, nós temos que entender que a escravidão não é o que eles pintaram para nós. A escravidão é uma instituição que todas as civilizações e culturas conheceram. Conheceram-na na sua expressão clássica. E como era a escravidão clássica? Na escravidão clássica, o escravo era o vencido de guerra ou aquele que às vezes era trocado por tributo, que um grupo ou um país tinha que pagar para outro. Portanto, o guerreiro, ele é militar. Se ele é militar, nesse período, ele seria uma possível elite biológica. Então, esses escravos que vieram para cá, eles vieram à África, desculpe, eu vou... Gente, veja bem, olha aqui, depois eu veja bem, esses escravos que vieram para cá, essas pessoas que a África mandou para cá, para que fossem escravizados, eles eram vencidos de guerra. Você tem a África subsaariana, que era dirigida pelo Mani do Congo, que respondiam por todos os estados Congo abaixo, em que os chefes de estado eram submetidos ao Mani, que era também conhecido como Rei dos Reis. E quando esses estados africanos eram estados autossuficientes, eram estados autossuficientes. Quando havia uma guerra entre esses estados, o vencedor, o vitorioso, tinha o exército do derrotado como escravo.
Só que o vencedor, numa política de início a longo prazo, depois já não, ele tinha prejuízo, pois quando ele incorporava esses guerreiros no seu estado, como homem livre, ele desequilibrava o estado, que até então era um estado autossuficiente. Aí faltavam mulheres, faltava alimentação, faltava trabalho. Este rei, este chefe de estado, submetido ao Mani do Congo, vai ao Mani, ou eles vão ao Mani e falam: Mani, isso daí é uma loucura, eu estava bem, agora estou na pior. E o Mani do Congo, ele tinha uma relação diplomática com o rei de Portugal. Ele tinha uma relação diplomática com o rei de Portugal. E aí ele vê essa possibilidade de tirar, de sair dessa crise que colocava em risco o seu império. Ele faz um acordo com o rei de Portugal e manda esses excedentes para Portugal. Obrigado. Manda para Portugal com um acordo que esses homens que para lá estavam indo seriam reintegrados como cidadãos. Só que o rei de Portugal, gente, tem cartas que relatam, missivas, que relatam a comunicação entre o rei do Congo, entre o Mani do Congo e o rei de Portugal. Só que por uma solércia diplomática, o Mani do Congo perguntava para o rei de Portugal como que estavam essas pessoas. O rei de Portugal dizia o seguinte: não, elas estão bem, já exercem poder de polícia, estão integradas, mas exerciam poder de polícia entre eles. E aí começa essa colonização, eles mandam esses homens para o Brasil. Portanto, este homem africano que veio para cá, ele era elite biológica. Aliás, se não fosse elite biológica, ele não ia suportar. O Brasil foi o último país do mundo a abolir o Estatuto da Escravidão, e o fez desenvolvendo uma escravidão singular. Gente, bora aqui, depois vocês derivam. Olha, um dado concreto. No período colonial, para as lacunas de direito, usava-se o direito romano. O direito romano dizia no artigo 14º, que o senhor que abusasse de uma escrava, essa escrava, se tivesse filho, o filho nascia livre e ela era posta em liberdade imediatamente. E o Brasil tinha como lacuna de direito o direito romano, mas fez vistas grossas. Não, com perna cruzada não. Não, eu me pouco só. Isso ficou bem. Então, veja bem, o Brasil fez vistas grossas para isto, e nós tivemos uma escravidão em que o pai escravizava o próprio filho, e a mãe que tinha,
quando tinha um filho com o senhor de escravo, continuava escrava e o filho já nascia escravo. Então nós tivemos aqui no Brasil a degeneração da instituição escravidão. Essa instituição, ela não era degenerada, ela fica degenerada na sua última fase legal, que é aqui no Brasil. Para justificar uma escravidão degenerada, 5 minutos, eu termino em 4. Para justificar uma escravidão degenerada, o que eles fazem? Eles vão jogar numa política de imagem, de uma imagem negativa deste africano que aqui era escravizado. Ele era escravizado aqui, só que tinha um dado: ele era o único que dominava, no período colonial, o único segmento que dominava a escrita era esse africano. Não só no período colonial, como também no Império. Existia a Federação de Saracolé, onde estavam as cidades de Tambucto e a cidade de Dígene, no Maghreb. Essas duas cidades somavam 180 universidades. Evidentemente que muitos desses homens que foram escravizados, eles eram detentores de conhecimento. E quando encontravam a literatura, viu, professor, aí, como você lembra a questão do teatro, não foi só o teatro. Quando eles encontravam qualquer incidência de literatura em aramaico, eles queimavam essa literatura e diziam que era feitiço. Então, quem detinha o conhecimento escrito eram os africanos. E, para justificar esta escravidão, eles vão tentar colocar o escravo como um ser bruto, ignorante, e não poderia ser. Em nenhum momento da história o militar ele pode fazer uma política bruta. Nós tivemos essa experiência aqui. Agora, ele tem um tratamento que a média da população onde ele está não tem. Isso é inegável. Até a nossa esquerda é militar. Eu fui prestista na minha juventude, eu fui ligado ao Luiz Carlos Prestes. O Prestes era militar. Tudo que nós tivemos de melhor aqui e de pior eram militares. Essa é a grande verdade. Portanto, professor, eu estou trazendo aqui para o nosso debate o seguinte, que nós temos uma estrutura de educação euro-hétero, macho autoritária, para um povo que é ibero-afro-ameríndio. Portanto, é preciso que se faça uma revisão curricular. As crianças sofrem na escola. Nem a filha da Xuxa parece com ela. Nem a Sasha, sei lá o que é. Nem a Sasha parece com a Xuxa. Ninguém parece com a Xuxa. As crianças sofrem. Aliás, eu fui num casamento que eu fiquei horrorizado. Todo mundo esperando a noiva chegar, a noiva não chegava. Sabe o que aconteceu? Nenhum vestido que ela vestia servia nela. O noivo desesperado, era meu primo, eu lá, sofrendo com ele. Não arranjaram vestido para a noiva. Ela foi comprar numa loja europeia com um corpo ibero-afro-ameríndio. Filha, é um sofrimento que o Brasil tem que parar.
nós temos que repensar. Nós temos que repensar o Brasil. E repensar o Brasil implica numa revisão étnico-racial. Nós temos que nos assumir como nós somos. Nós temos que nos ver como nós somos. Nós temos que sair dessa patologia neurológica. Nós temos que sair dessa esquizofrenia de nos pensar loiros e sermos lindamente escuros. Aliás, porque esse tipo é o tipo que levou o pensamento ocidental em exaustão. A crise ambiental é uma crise de comportamento que nem a Europa se aceita como ela é. E ela começa a olhar para novas possibilidades onde nós estamos localizados, e nós ainda estamos nessa novena que o santo nunca baixa. Essa é a minha... Quantos minutos deu? Eu vou falar até o final. Já passou. Então já passou. Gente, é o que eu tinha que falar. Obrigado.